Bom dia, vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 23 de setembro de 2025, é terça e todas as terças são dias de Marte, que desde ontem está no signo de Escorpião, que é um signo onde ele se sente em casa, é o seu domicílio. Então, traz essa capacidade de luta através da intensidade, da profundidade. Então, o Escorpião é um signo de água fixa. Então, eu vejo um bom momento para a gente se aprofundar ali nas nossas motivações, na nossa coragem, nessa força de ir à luta, tá? Então, eu acho que pode ser um período também da gente perceber e cortar, né? Porque Marte também vai falar sobre separações, sobre cortes. Então, acho que eu até trouxe isso ontem nos stories, né? Essa necessidade de cortar o que está nos envenenando, de cortar o que está nos intoxicando. E, ao mesmo tempo, o escorpião, ele também pode falar desse veneno que muitas vezes nos motiva a ação, sabe? Dessas emoções que podem nos direcionar se a gente consegue canalizar elas, tá? Então, a Lua ela segue nova no signo de Libra, então a Lua representando o nosso corpo, as nossas emoções, tá nesse signo de ar cardinal, então o ar vai representar os pensamentos, as nossas ideias, trocas sociais. Os signos cardinais são signos que têm esse impulso de início, então começar a iniciar relações, iniciar parcerias. Libra é um signo regido pela Vênus, a Vênus está no signo de Virgem, a Virgem tem muito essa questão do cuidado, da atenção aos detalhes, tem muito isso de servir também o outro, né? Então, até se a gente olha a mitologia associada à constelação de Virgem, à constelação de Libra, elas estão conectadas. Então, Virgem é a deusa Astréia, a deusa da justiça, e a balança é um instrumento dela. Então, a gente tem essa conexão entre a constelação de Virgem e o signo de Libra, tá? Então, o primeiro aspecto. Ah, não, antes do aspecto da Lua, 9h54, o Sol ele fez uma oposição com Netuno. Então, o Sol que acabou de ingressar em Libra ontem também, então agora a gente tem esse retorno solar das Librianas, mas para todo mundo, o Sol ele é um representante de luz, né? De iluminação, de consciência. Então, no signo de Libra, eu vejo que há muita gente percebendo o que está em desarmonia, o que está em desequilíbrio, tá? Então, traz esse foco. A gente só consegue iluminar, trazer consciência olhando para as sombras. Então, o Sol fazendo essa oposição com Netuno, Netuno está em Áries, que é esse signo oposto, né? É como se a gente conseguisse ter essa visão dessas idealizações, dessas ilusões. O Sol, no sentido macro, ele pode falar sobre figuras de autoridade. Então, às vezes, pode ser a gente desacreditando, talvez, por exemplo, de alguns políticos, de alguns líderes, tá? Então, é o momento da gente desfazer essas ilusões, sabe? Trazer consciência ali para onde a gente está. Teve talvez um excesso ali de expectativa, até de fantasia, tá? Então, perceber isso, às vezes também perceber no sentido micro se a gente não tem enganado a nós mesmas, sabe? No sentido de fugir desse olhar, né, para o que a gente precisa, trazer esse foco nessa autoridade sobre nós mesmas. Às vezes fica delegando isso. Bom, a gente tem. Cadê aqui o aspecto? 13 e 2, a gente vai ter uma quadratura da Lua com Júpiter. Então, a Lua em Libra e Júpiter está em Câncer. Então, ambos, tanto Libra quanto Câncer, são signos cardinais, são esses signos que iniciam as estações, mas Libra inicia pelo ar, pelos pensamentos, pelas relações, pelas ideias, e Câncer pelas emoções, intuições, né? Um signo de água, é um signo que vai falar sobre afeto, sobre sensibilidade. Então, tem ali uma disputa, tá? Então, às vezes, a Lua em Libra é mais racional, racionalizando o sentir, e Júpiter querendo essa expansão do cuidado, que às vezes pode ser mais protetivo, tá? Então, às vezes, o que pode ser? A Lua em Libra querendo mais uma paz, uma justiça, e Câncer, o Júpiter em Câncer às vezes tem um apego, ou, por exemplo, a questões familiares, a uma crença familiar, sabe? Então, às vezes você quer fazer algo que é justo para você, mas às vezes também tem essa questão de olhar para alguma crença, tá? Algum apego, tá? Então, podem ser questões assim. Então, tem essa busca de harmonia emocional, mas ao mesmo tempo também tem uma vontade de expansão, de crescimento a partir do que sente, a partir das raízes emocionais. Então, perceber se às vezes você não tem repetido alguns padrões emocionais que tem te mantido em desequilíbrio, sabe?
Às vezes fazendo o que os outros esperam de você e não o que você quer, né? O que você acha justo, o que está alinhado com os seus valores. Então, pode ser um momento também de questionar algumas crenças, algumas questões assim que você se vincula, talvez por questões de apego, né? Como eu mencionei, questões familiares, enfim, esses padrões emocionais que precisam às vezes serem revistos, tá? E pensando que a lua vai falar sobre o nosso corpo, a nossa nutrição, às vezes é a nossa forma da gente se nutrir, a nossa forma de se alimentar, a nossa forma de se relacionar, tá? Então, às vezes, eu quero crescer ali nas minhas relações, mas às vezes é, as minhas relações estão muito desequilibradas. Como que eu vou crescer nisso se eu preciso antes ajustar essa balança, sabe? Ou às vezes, eu sempre trago que quando a Lua faz quadratura com Júpiter, às vezes a gente pode ter excessos alimentares, excessos emocionais, às vezes por questões de faltas, de desequilíbrios, né? Principalmente porque a Lua está em Libra. Então prestem atenção, porque até 13 e 2 esse aspecto ele vai estar vigente, ele vai estar operando. Depois das 13 e 2 ele já vai ficando mais fraco, tá? Ele já fica separativo, que a gente fala, né? Daí não tem tanto impacto. Mas principalmente ali na hora do almoço, né? Então, atenção a isso. 23 e 55 é o último aspecto do dia. O Sol ele vai fazer um trígono com Urano em Gêmeos. Então, um aspecto bom, porque tanto Libra quanto Gêmeos são signos de ar. Então, a gente pode pensar numa facilitação assim de perceber ideias que precisam se renovar, às vezes formas de comunicação também, porque Gêmeos vai falar muito da nossa linguagem, nossa fala, nossa expressão, da forma com que a gente lida com as nossas ideias, os nossos pensamentos. Então, ele pode favorecer uma quebra de padrões, sabe? Então, se às vezes a gente tem feito muitas coisas para agradar o outro, ou pensando no julgamento, na validação do outro, às vezes o Urano ele ajuda nessa quebra, tá? Então, o trígono ele vai falar dessa harmonia, dessa cooperação. Então, pode ser uma chacoalhada ali para despertar, sabe? Novas ideias, novas percepções principalmente que vão falar sobre liberdade, né? E pensando em Libra, pode falar sobre relações, essa questão de validação, e Gêmeos mais nesse sentido do comunicar, do expressar mesmo, como eu comentei. Então é isso. Hoje o Sol vai fazer oposição com Netuno, à noite vai ser quase amanhã, vai ter esse trígono com Urano, e o único aspecto da Lua é essa quadratura com Júpiter. E aí, até amanhã, então, desde das 13 e 2 até amanhã, 6 horas, que vai ser o momento que a Lua ingressa em Escorpião, ela não faz aspectos com ninguém. Então ela fica vazia, fora de curso, que é aquele período que não é o melhor momento para grandes decisões, sabe? Grandes inícios. Até porque também a Lua está muito próxima do Sol, e quando ela está muito próxima do Sol, ela fica convulsa, ela fica ofuscada pela luz solar, então representa essa falta de visibilidade. E hoje também o Sol em oposição ao Netuno pode ter uma confusão emocional, sabe? Netuno às vezes ele traz essa falta de clareza. Então, tenham mais atenção. Amanhã eu acho que pode ajudar muito nessa decisão, porque amanhã o Sol vai fazer um trígono com Plutão, Marte vai fazer uma quadratura com Plutão, Lua vai quadrar Plutão, a Lua vai fazer uma conjunção com Marte. Então, amanhã tem muito esse aspecto, né? A maioria dos planetas ali. Ou no signo, né? A Lua entrando no signo Escorpião, mas Escorpião é regido por Marte, e Plutão, então tem muito esse envolvimento nos aspectos do dia. Então ele pode aprofundar muito nas decisões, sabe? Muitas vezes a gente entendendo a- as raízes emocionais das questões. Então eu diria que amanhã a gente pode ficar mais assertiva, enquanto hoje as coisas podem ficar mais confusas, tá? Então às vezes é melhor aguardar, principalmente depois das 13 e 2 para decisões muito importantes porque às vezes pode até não dar em nada mesmo, tá? Então amanhã daí o mood já muda, né? Que a lua escorpião, ela traz mais esse aspecto mais intenso, assim, para o corpo, para o sentir, tá? Mas amanhã a gente fala mais sobre o céu do dia. Então é isso, uma boa terça para nós.